Bom dia, nós vamos continuar com o nosso vídeo de potencial de ação, agora o vídeo de número 3. E vamos retomar do ponto onde nós paramos no último vídeo, que era esse quadro onde nós já havíamos chegado no pico do potencial de ação. E agora vocês podem ver que nós estamos entrando numa outra fase, chamada fase 5, que é a fase de repolarização do potencial de ação. E o que acontece na fase 5? Nós vamos ter então uma fase onde, após passado o pico, o potencial de membrana retorna ao seu valor de repouso, às custas agora da ativação de uma nova população de canais, chamados canais de potássio voltagem independentes. Esses canais também são ativados com a despolarização da membrana, mas eles têm uma cinética de ativação muito mais lenta do que a cinética de ativação dos canais de sódio. Portanto, eles têm um retardo na sua ativação em relação aos canais de sódio. Isso é muito importante para o funcionamento da célula. Agora, no momento então em que esses canais se abrem, ocorre uma saída de potássio a favor da sua diferença de concentração. E, na realidade, existe também uma diferença de potencial elétrico. E o que vai ocorrer então é uma saída de potássio a favor de um gradiente de potencial eletroquímico, que nesse caso é favorável à saída de potássio. Então esta aqui é a corrente de potássio, IK, e nós podemos ver agora no modelo hidráulico o que acontece na fase de repolarização, onde nós temos então, nós já retiramos desse modelo hidráulico o reservatório correspondente ao potencial de equilíbrio do sódio, porque na realidade, embora exista alguma ativação dos canais de sódio na fase de repolarização, do ponto de vista didático não é conveniente agora nós discutimos esta atividade dos canais de sódio, que aliás eu também retirei daqui, mas então repetindo, existe atividade dos canais de sódio, mas do ponto de vista didático, nós não vamos discutir essa atividade agora na fase de repolarização, porque depois nós, quando apresentarmos as curvas, nós vamos discutir melhor. Então vejam que agora no modelo hidráulico da repolarização, nós substituímos o reservatório do potencial de equilíbrio do sódio por um outro reservatório correspondente ao potencial de equilíbrio do íon potássio. E agora vocês vejam que o potencial de equilíbrio do potássio é menos 90 mV nessa célula, e portanto um nível que está muito abaixo, importantemente abaixo do potencial de membrana, do potencial de repouso da célula, que é 70 mV negativo. Então, quando este reservatório, com esse nível fixo em menos 90 mV, é colocado em contato com o reservatório correspondente ao potencial de membrana, nós vamos observar que agora vai ocorrer uma saída de água deste reservatório para este reservatório. Vejam que existe um desnível, uma diferença de nível muito importante entre esse reservatório e esse reservatório. Portanto, nós vamos ter um efluxo, uma saída de água, nesse caso correspondendo a uma saída de carga da célula. E esse efluxo constitui então a chamada corrente de potássio, ou corrente repolarizante do íon potássio, e essa corrente ela caminha por um conduto, nesse caso um conduto hidráulico, mas nesse caso um conduto elétrico na forma de canais iônicos, um conduto cuja condutância é condutância GK, ou condutância da membrana ao potássio, ou a condutância dos canais de potássio a condutância elétrica dos canais de potássio. E aqui nós podemos observar essas três setas para baixo, indicando que agora nós vamos ter uma queda do nível de água. Isso é muito evidente porque se nós estamos tendo vazamento de carga, ou seja, saída de água através da condutância GK, e saída de água através da condutância de vazamento da membrana, evidentemente nós vamos ter uma saída muito importante de água, muito intensa de água, o que faz o nível
descer e, portanto, o potencial, esse nível nós já vimos que corresponde ao potencial de membrana VM, portanto, este nível descendo, o potencial de membrana vai tender então a um valor que seria os 70 mV, que é o potencial de repouso. Mas é importante lembrar que mesmo que não existisse esta nova abertura, esse novo personagem na forma de canais de potássio, voltagem independentes, e não houvesse esse vazamento de carga ou de água através desta condutância GK, mesmo assim, o potencial de membrana iria espontaneamente tender ao seu valor de repouso, porque vocês vejam que esse canal continua aberto. Mas esse processo levaria muito mais tempo. E isso não seria conveniente para a fisiologia da fibra nervosa, que precisa rapidamente retornar à sua atividade elétrica à condição basal, o que permite a fibra se preparar, estar preparada para gerar um novo potencial de ação. Então, mesmo sem existir isso aqui, o potencial iria espontaneamente reverter para o valor do potencial de repouso. Agora, finalizada essa primeira descrição geral do processo, eu vou apresentar agora para vocês, vamos começar a fazer um pouco de ordem aqui na nossa apresentação, e eu vou começar a apresentar para vocês os diferentes personagens, agora os diferentes personagens dessa nossa história elétrica do potencial de ação, de uma forma um pouco mais ordenada. Vocês viram que nessa primeira passagem turística, por assim dizer, nós não nos preocupamos em apresentar de forma ordenada todos os constituintes do processo do potencial de ação. Então nós vamos ver agora quais são as analogias que existem entre o modelo hidráulico, que na realidade nós estamos usando como recurso didático, as analogias que existem entre esse modelo hidráulico e as analogias entre o modelo hidráulico e a célula verdadeira, ou a célula biológica, por assim dizer. Então, o excesso de carga que existe no interior do citoplasma, que vai ser responsável pelo potencial de membrana, nós vamos entender como sendo um volume de água. Ele equivale ao volume de água no sistema hidráulico, no modelo hidráulico. Uma corrente iônica, uma corrente de sódio, corrente de potássio, corrente de membrana, ela equivale a um fluxo de água. Os potenciais elétricos, ENA, EK, VM, por exemplo, equivalem a níveis de água. Então vejam que existe uma diferença entre nível de água e volume de água. No reservatório, o volume de água ele é o produto do nível da água pela área do reservatório, portanto ele é um volume. O nível de água simplesmente é a altura da água. A capacitância elétrica da célula equivale à área seccional ou à área da base do reservatório. A corrente capacitiva, que nós vamos discutir com mais calma e mais profundidade, ela corresponde ao ritmo de variação do potencial de membrana. Nós já sabemos que a corrente capacitiva é uma corrente igual à capacitância multiplicada por dV/dt. Nós vamos depois mostrar essa fórmula, mas a corrente capacitiva, então, no modelo hidráulico, corresponde a uma área do reservatório multiplicada pela variação do nível em relação ao tempo, ou a taxa de variação do nível da altura da água. E aqui, ainda na nossa fase de colocar ordem nos personagens, nós temos então a corrente capacitiva, e a corrente capacitiva na membrana ou na célula, de modo geral, ela é a capacitância da membrana multiplicada pela variação do potencial com o tempo, derivada dV/dt. Portanto, ela sempre existe quando nós tivermos um intervalo de tempo onde está ocorrendo uma variação do potencial com o tempo. Ou seja, toda vez que existe uma rampa de variação de voltagem ou de potencial, nós temos uma corrente capacitiva. A corrente INA é a famosa corrente de sódio, a corrente K, a corrente de potássio. A corrente IM é a corrente de membrana, ou seja, a corrente que atravessa as vias de vazamento da membrana, que nós já vimos
no curso de bioeletrogênese também. E finalmente a corrente IPIP é a corrente de estímulo, é a corrente injetada pela pipeta, nesse caso IPIP, ou a corrente fluxo de água injetado por essa torneira que está aberta sobre o reservatório do potencial de membrana, que portanto vai encher o potencial de membrana. Então agora vamos dar uma passada, uma repassada, por assim dizer, nas fases do potencial de ação, com mais detalhe agora, explicando um pouco mais de detalhe essas correntes que nós discutimos acima. Então, inicialmente, potencial de repouso não há necessidade da gente discutir. No início então da estimulação, ou seja, na fase 2, início da estimulação, nós vamos ter então a corrente estimulatória na forma de uma corrente elétrica penetrando na membrana. E vocês vejam que agora esta corrente, ela é praticamente toda uma corrente capacitiva, porque a maior parte da corrente que está entrando na célula, ela não está saindo da célula. Uma parte sim, uma parte sempre vaza por aqui, mas a grande parte dessa corrente está descarregando o capacitor da membrana, portanto fazendo com que a voltagem através da membrana se torne progressivamente menos negativa, ou seja, ela está servindo para despolarizar a membrana. Então nós dizemos que esta corrente de estimulação é uma corrente eminentemente capacitiva. Quando o limiar é atingido, e nós temos então o início da ativação dos canais de sódio, nós vamos ter então não mais corrente de estimulação, a corrente da pipeta é zero. Nós temos agora um fluxo de corrente, de carga para dentro da célula, na forma de uma corrente de sódio. A corrente de vazamento continua sempre existindo, e esse fluxo de entrada vai ser principalmente armazenado na forma de uma quantidade de carga no capacitor da membrana. Portanto, esse fluxo de carga na forma de INA, ele é basicamente na forma de uma corrente capacitiva, ou seja, agora quem está descarregando o capacitor da membrana não é mais a pipeta, não é mais a corrente injetada pela pipeta, mas é uma corrente injetada por essa pipeta, entre aspas, natural, que é o canal de sódio injetando essa enorme corrente, que continua a descarregar o capacitor da membrana. E no momento em que esse limiar é atingido, agora nós vamos ter uma abertura maciça desses canais de sódio, então fazendo com que ocorra uma enxurrada de corrente, por assim dizer, e levando o potencial de membrana na fase 4, que é o pico do potencial de ação. E vamos diminuir um pouquinho mais. E agora nós temos uma situação interessante, porque a somatória das correntes na membrana é zero. É uma situação curiosa, exatamente porque ela corresponde ao pico. Então nessa fase, dVdt, ou seja, o potencial de membrana, durante uma fração de segundo não varia no tempo. Nós temos então a corrente de sódio entrando igual a corrente vazando pela membrana. Então, isto faz com que a somatória das correntes seja zero, e nós vamos ter então a fase do pico, que nos leva em seguida à fase de repolarização, onde agora a corrente capacitiva reverte de sinal. A corrente capacitiva agora é uma corrente que volta a carregar negativamente a célula com cargas negativas. Então, ela volta a fazer com que o citoplasma se torne negativo. Essa corrente capacitiva ela é veiculada essencialmente pela saída de potássio pelos canais de potássio e pela corrente de vazamento, que sempre continua no seu valor. Então eu agradeço a atenção de vocês, vamos ter que finalizar esse vídeo, e um bom dia para todos.